Olá pessoal, hoje é dia da peça 27, nós vamos modelar hoje a lateral direita do caminhão betoneira, que é essa peça aqui. É muito próxima da 28 que nós temos na aula passada, né? Mas hoje é dia da 27, tá? Forma de modelar é bem semelhante, eu vou desenhar esse contorno externo aqui, vou fazer uma extrusão com 5, depois a gente vai trabalhar na janela, fazer um corte extrudado, depois essas duas furações aqui com rebaixo, igual está mostrando nessa vista, e por fim, esses dois furos de diâmetro 1/8 de polegada, tá certo? Só para lembrar, essa aqui é uma vista frontal, e essa aqui é uma vista lateral esquerda, só que feita em corte. Um corte passando por essa região, pela janela, passando por aqui, passando por esse furo rebaixado, depois ele vem até aqui nesse outro furo e desce, e aí você pega esse corte e joga para cá, tá bom? Então, vamos lá trabalhar, SolidWorks, estou abrindo aqui uma peça, vou fazer aqui o modelamento num plano superior, vou pedir para editar, e agora eu vou fazer esse modelamento, esse meu primeiro esboço, pegando aqui a função linha e desenhando o contorno externo. Então eu vou fazer essas retas aqui até esse ponto, vou fazer aqui uma reta inclinada, depois aqui mais uma outra retinha e para fechar, esboço realizado com sucesso, né? Então tá aí o nosso contorno fechado e agora eu vou colocar as medidas. Isso aqui vai ter 55 milímetros de comprimento. Essa reta aqui vai ter 2 milímetros de comprimento. Essa outra aqui ela vai ter exatamente 80 milímetros de comprimento. E eu vou fazer aqui, para me ajudar, tá, gente? Aquela reta de construção, né? Eu vou traçar aqui uma reta. E essa reta que eu tracei, eu vou identificar ela como sendo para construção. E aí ela vai ser uma reta auxiliar que vai me ajudar para que seja possível eu colocar esse ângulo aqui, ó, que é 15 graus, tá bom? E para terminar o esboço, está faltando cotar essa reta que eu acabei de clicar. Essa reta aqui ela tem um comprimento de 48. Então com isso meu esboço ficou preto. Vou aceitar, vou pedir aqui um ressalto base extrudado e vou fazer ele com uma espessura de 5 milímetros, tá bom? E aí com isso eu chego ao fim desse primeiro passo. Eu já estou com a peça bem modelada aí, vou começar a trabalhar na janela que tem nessa região, tá? Para fazer a janela, vou clicar nessa face, vou pedir por esboço e vou pegar aqui uma vista projetada, né, uma vista normal, para que eu possa fazer o detalhamento da janela. Então a janela é formada por um ângulo, uma reta, uma outra reta e mais uma outra reta. Então essa aqui é a minha janela, tá certo? Bom, essa janela eu vou cotar o seguinte nela, eu vou cotar aqui a distância entre essa face e essa face aqui, ela vai ser com 15 milímetros, tá? Vou cotar isso. Além disto, eu vou dizer o seguinte, vou dar um ESC para não pegar nenhum objeto, vou pegar essa primeira reta, vou pegar essa segunda reta e vou dizer que elas são paralelas, retas paralelas, e vou aceitar. Isso eu fiz na aula passada, na outra peça que é muito próxima dessa, porque isso vai me ajudar depois eu poder cotar a distância entre essas duas retas com 7 milímetros, tá bom? Além disso, eu vou cotar a distância entre esses dois pontos, que é 29 milímetros, e a distância entre esse ponto e esse, que é exatamente 5 milímetros. E aí a janela está pronta. Só faltando agora a inclusão de alguns raios de canto, né? Tem raios de canto de 2,5 que eu vou fazer com essa função aqui, ó. Função esboçar fillet, raio de 2,5. E aí eu vou clicar só nessas intersecções, ó. Dou um clique nessa intersecção, ele vai fazer um raio tangente aos dois pontos. Aqui mais um outro ponto, aqui mais um outro ponto e mais outro ponto. Quando eu clico nesse ponto de concordância, ele traça um arco tangente a essa reta e a essa reta. Feito isso, aceito. Meu esboço está pretinho já, bem definido, tá? E agora eu vou simplesmente aceitar esse rascunho, tá? E vou pedir por um corte extrudado. Vou mandar fazer um corte extrudado. É um corte extrudado passante, tá, gente? E com isso terminamos mais uma fase aí desse modelamento, tá? Próxima etapa qual vai ser? Próxima etapa vai ser a construção dos furos, tá? Desse furo e desse furo aqui, tá? Que são furos rebaixados,
tá? E além de ter um rebaixo, ele tem aqui um diâmetro de 1 milímetro de profundidade, que é um rebaixo um pouquinho maior para o parafuso entrar e ficar bem escondido. Então eu vou trabalhar nesse cara aqui, né? Então eu vou desenhar 2 pontos, vou cotar os pontos e depois eu faço utilizando o comando ali de assistente de perfuração. Então eu vou desenhar nessa face, vou desenhar um ponto aqui, outro ponto aqui e vou fazer a cotagem de cada um desses pontos. Então, de acordo com o desenho, a distância desse ponto até esse é 8 milímetros e a distância desse ponto até essa base, né, então eu coto sempre no eixo X e no eixo Y, é de 28 milímetros. Tá? O segundo furo, que é esse aqui, ele está a uma distância de 16 milímetros nesse eixo X, e 11 milímetros no eixo Y. Tá? Então, feito isso, está pronto aí, os 2 furos estão pretos. Vou aceitar aqui. Quando eu aceito, o que acontece? Ele vai ocupar aqui uma região que é a região do esboço 3. Tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou agora pedir por assistente de perfuração. Tá? Vou pegar aqui um furo escariado. Esse furo escariado, eu vou configurar ele como diâmetro menor 6,5. O diâmetro maior, vou configurar com 11,5. Além disso, é um padrão ISO. O padrão de cabeça é o primeiro, é o mesmo que eu pego sempre aí. E vou ticar aqui a folga na cabeça para fazer uma folga na cabeça com rebaixo adicionado de 1 milímetro de profundidade. Tá? 1 milímetro de profundidade. Configurado isto, eu vou aqui em posições, indico a face onde vai ter os furos e agora eu vou indicar as posições. Ó. Aqui vai um furo e aqui vai o último furo e aceito. Pronto, está pronto aí os 2 furos com rebaixo. Tá? Então aí está representado os 2 furos. Bom, para terminar, gente, eu vou ter que fazer esse furo aqui e este furo aqui, tá? Que é de 1/8 de polegada. E aí, para fazer esses 2, eu tenho que fazer pela face inferior, tá? Pela face de baixo, tá certo? Porque a cabeça é do lado oposto ao que eu fiz agora. E para eu traçar esses 2 pontos pela face de baixo, como é que eu vou agir, né? Então eu vou abrir lá a minha peça, vou pegar aqui a face de baixo, tá? Vou selecionar e vou pedir para que seja feito um esboço, tá? Então eu posso vir por aqui, ó, esboço. Vou pegar o comando de ponto e vou pedir uma vista superior, tá? Uma vista superior. Então eu selecionei a face de baixo e agora eu vou fazer os 2 pontos. Um ponto vai ser aqui e outro ponto vai ser aqui. Vou cotar esses 2 pontos, tá, gente? Então, olhando lá no desenho, a distância dessa face até esse ponto aqui é 15,5. 15,5. E a altura dele daqui até aqui embaixo equivale a 16,5. Tá? Esse furo aqui, deste ponto até aqui embaixo, tem 25 milímetros. E a distância dessa face até esse furo aqui vai ter a distância de 7,5. Tá? Então, tá pronto. Vou aceitar meu esboço, ele já veio para cá. Tá? E agora, para eu poder fazer esse furo com sucesso, o que eu vou fazer, né? Eu vou ter que... vou abrir o desenho aqui para vocês entenderem de novo, ó. Esse furo tem 1/8 de polegada. Então, para eu transformar de polegada para milímetros, qual é a conta que eu vou fazer? Então, a conta que eu vou fazer é, uma polegada tem 25,4 milímetros. Como é 1/8, então quer dizer que é uma polegada dividido por 8. Então, o diâmetro menor, tá? Nessa região aqui, ó, é 3,175, tá bom? Então, como que eu traço isso lá no SolidWorks? Eu pego assistente de perfuração, né? Vou ter que ir lá no recursos, assistente de perfuração. É um furo que é escariado, padrão ISO, o tipo de cabeça é o mesmo. Vou exibir aqui dimensões personalizadas. Vou colocar o diâmetro menor, 3,175. O diâmetro maior ele não cotou para a gente, mas como é que eu faço a conta? É o diâmetro menor, que é 3,175, mais 1,5, mais 1,5. Puxa, Daniel, mais 1,5 deu quanto? Deu 6,175. Por que eu fiz isso? Porque nesse furo aqui, ele cota para mim ali que há uma profundidade de 1,5
e tem um ângulo aqui de 90 graus, ou seja, tem 45 graus para cima e 45 graus para baixo. E vocês aprenderam em cálculo e já viram lá no segundo grau que quando eu tenho um triângulo retângulo com ângulo de 45 graus, os dois lados são iguais. Então esse 1,5 que está nesse sentido, ele também ajuda a aumentar o diâmetro em 1,5. Só que ele aumenta esse 1,5 nesse sentido e aumenta esse 1,5 no sentido oposto. Então eu tenho que pegar o diâmetro aqui interno e somar 1,5 duas vezes, tá bom? Então deu diâmetro externo 6,75, 175. O projetista poderia ter cotado isso de forma automática, mas como ele esqueceu, a gente faz essa continha rápida, tá? Além disso, o furo é passante e eu vou desligar esse item folgas na cabeça, porque aquele furo não tem esse detalhe de folgas na cabeça. Agora eu faço o quê? Eu vou em posições, indico a face inferior e clico nesses dois pontos, ó, neste e neste aqui, que é onde vai receber as furações. Aceito e está pronto. A peça está pronta, né? Ele fez o furo com rebaixo desse lado e aqui eu já tinha pronto os outros dois furos. E com isso a gente encerra essa peça. Eu vou simplesmente agora salvar com o nome peça 27 e essa peça 27 ela tem um nome, tá? Que é a lateral direita. Então ela vai se chamar lateral direita, lateral direita. E assim a gente finaliza mais uma peça aí do caminhão betoneira, tá bom, gente? Um abraço a todos aí e até a próxima videoaula.